Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Chegamos à parte 9 desta série. E aqui quem fala com vocês mais uma vez é Emissário Cristiano, né? E nesta série nós vamos abordar um assunto, né? Uma acusação aí, que particularmente eu, Emissário Cristiano, eu concordo. Em que Jesus, ele foi um xenófobo e um racista, cara. E tem base bíblica para isso. E para quem não sabe o que é um xenófobo, eu vou dar um exemplo muito claro, né? Eu sou um brasileiro e só converso com brasileiro. Mas de repente chega um boliviano, eu dou as costas, ignoro. Ou chega um coreano, um japonês, não, eu vou dar preferência para quem é brasileiro. Então eu tenho um preconceito com pessoas de outros países, né? E no quesito racismo, né, é a mesma coisa, praticamente quase igual, né? Eu sou brasileiro, mas eu não converso com grego, né? E Jesus cometeu um negócio desse tipo, né? Ele só veio para a casa de Israel, mas ele não trocava ideia com o gentio. Mas que depois desse episódio, Jesus começou a conversar com tudo quanto é tipo de gente, prostituta, ladrão, né? Enfim, a galera todinha da escória da sociedade em sua época. Ele começou a fazer amizade com esse tipo de gente. E você que está me assistindo aí, você que é cristão, seguidor de Jesus, você teria coragem de imitar este exemplo de Jesus? Você teria coragem aqui no Brasil de ser racista, xenófobo? Vai dar mal, viu? Mas antes da gente iniciar nosso vídeo, né? Eu vou lhe convidar, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Rapaz, Jesus, xenófobo, racismo. Ah, se um cristão imita isso aqui no Brasil, rapaz, olha a cadeia na hora, viu? Vai se dar mal. Solta a vinhetinha. Jesus odiava os estrangeiros e não lhe tremia o pulso para demonstrá-lo sempre que podia. Lembra do conto da mulher cananeia e o seu filho enfermo? A pobre mulher foi pedir a Jesus para curar seu filho, mas como não pertencia à mesma raça de Jesus, que se dane, disse Jesus. Até que a pobre mulher, se humilhar, ele a ignorou. Jesus, xenófobo e racista, humilhando a mulher. Em poucas palavras, xenofobia é o ódio aos estrangeiros e racismo é a xenofobia que se pratica em função da raça. Podemos demonstrar que Jesus era xenófobo e racista? Claro que sim. O próprio Jesus demonstrou isso em forma muito clara em uma famosa história que podemos ler nos evangelhos. O tema é Uma gentia manifesta sua fé, baseado em Marcos capítulo 7, verso 24 ao 30. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou uma casa e despojava que ninguém o soubesse. Porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja pequena estava com um espírito imundo, no caso a filha, né? Chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega de origem cirofenícia e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que é interessante aqui é que Jesus, ele classifica aquele que é gentil com animal,
Jesus chamando gentil de cachorro, animais, coisas do mundo irracional, né? Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhos dos cães, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhes declarou: por causa dessa sua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu de tua filha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Bem, aqui agora temos uma outra referência de Mateus capítulo 15, verso 22 ao 28, que diz o seguinte: e eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Ignorou, né? Então os seus discípulos aproximaram-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos, Israel, para alimentar os cães de estimação, os gentios, né? De novo vai chamando a mulher de cachorro. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Vejamos mais esta sandice bíblica. É uma história tão simples quanto deplorável. Uma mulher de Tiro e de Sidônia, cananeia, grega, cirofenícia, tem uma filha possuída por um demônio. E ao saber que Jesus andava por ali e que é exorcista, decide pedir-lhe que liberte a sua filha do suplício de que padece. Essa humilde senhora não esperava a resposta que teve de Jesus, pois, ao que parece, ele só atende pessoas de uma mesma raça, pois foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, Mateus 15, 24, e logo deixa claro que, entre aspas, jogar aos cachorros o pão dos filhos não convém, o que significa: não desperdiçareis meu poder destinado aos meus com uma estrangeira como tu, salientando a comparação que Jesus faz à pobre mulher com um cachorro. E não é que a mulher aceita a sua condição de cachorro e se humilha? E é exatamente quando Jesus decide ajudá-la, o que poderia parecer um maravilhoso exemplo de fé e de seu poder milagroso. Não é outra coisa que o ódio manifesto de Jesus contra uma mulher de uma raça diferente da dele. A alguém mais parece atroz e infame esta história de humilhação desmedida de Jesus contra a mulher? A humilde mulher, além de não judia e estrangeira, se apresenta como uma mulher sem marido e que tem uma filha. Ela se humilha diante dele, mas ao que parece Jesus acha isso normal. Será que está acostumado a que todos se humilhem em sua presença? Bem, deve ter herdado isso do seu papai. Além disso, Jesus utiliza o termo depreciativo que os judeus empregavam para referir-se aos pagãos, como cachorro, cães, colocando mulher e os próprios cães em um nível inferior. Não apenas a xenofobia de Jesus é mais do que óbvia, mas também a sua marcante misoginia. Não ajudar uma mulher só e com uma filha enferma? Bem, Jesus está agindo como um judeu típico, que considera a mulher inferior ao homem. Há duas coisas a concluir aqui. Vamos ver aqui.
Ou Jesus é um misógino, né? Ou para Jesus as leis judaicas são tão importantes que pouco lhe importa deixar uma pobre mulher desamparada. Que teria acontecido se a mulher não houvesse se humilhado? Simples, Jesus lhe daria as costas e a filha da mulher, totalmente inocente dessa história, continuaria possuída e provavelmente terminaria morta e com os pés no inferno. Jesus necessitou da humilhação da mulher para ajudá-la. E logo, a moral dessa história é: Jesus necessita da humilhação para ajudar as pessoas que não são como ele. Isso deixou bem claro e sem rodeios. Lucas capítulo 14, verso 11. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Mateus capítulo 18, verso 4. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Tiago capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Portanto, já sabe, amigo crente, humilhe-se, dobre-se, submeta-se a Jesus e ao seu Deus. E se tem um pouquinho só de orgulho, esqueça-o, disso Deus não gosta. Você deve ser o mais insignificante e desprezível aos olhos de Deus. Seja como um cachorro aos olhos de Deus, no pior sentido da palavra. Além disso, não esqueça que somos todos gentios, e parece que Jesus e os judeus são os únicos eleitos. Portanto, como mais razão, deve-se humilhar-se. Esta história nos revela que Jesus não é perfeito, como já não soubéssemos, e que é xenófobo, racista, misógino e tem um grave complexo de superioridade, a tal ponto que necessita da humilhação alheia para poder ajudar. E absurdamente incompreensível que um Deus que se declara, entre aspas, amor e compaixão, ao mesmo tempo exija que suas criações se rebaixem e se humilhem diante dele. Como dizem alguns crentes esquecidos por Deus na hora de distribuir os cérebros. Deus nos criou, portanto, tem o direito de exigir humilhação. Isso é como um pai que, pelo fato de ter criado um filho, ter o direito de humilhá-lo e submetê-lo apenas para se sentir satisfeito. Será que todos os males do universo, enfermidades, catástrofes, pestes, destruição, etc., são produzidos pela mente devastadora de Deus com o objetivo de que, ao sofrermos essas calamidades, nos humilhemos diante dele? Que tipo de jogo perverso é este? Sem dúvida, Jesus odeia os estrangeiros. Quer mais provas? Vamos ver aqui, Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. Assim a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais claro, impossível. Evidentemente, Jesus promove o sectarismo, a intolerância religiosa e a xenofobia. Qual é a raça correta? Diante disto, o cristão pode, com toda a liberdade e sob o amparo de Jesus e da Santa Bíblia, insultar, agredir e humilhar a todo aquele que não pertence à sua mesma raça, cor de pele, equipe de futebol ou Pokémon favorito. Jesus aprova. Mas o irônico é que os cristãos não são e nunca foram o povo ou a raça escolhida por Deus, e sim os hebreus, segundo
Deus e Jesus. E aí, visitantes inscritos do canal Despertar de Consciência, o que vocês acharam deste estudo? Lembrando a todos que esses textos, esses tipos de estudos são criados pelos ateus. O que eu simplesmente faço é só uma leitura e uma análise. E neste vídeo exclusivamente, onde os ateus acusam Jesus de ser xenófobo e racista, uma coisa eu tenho que concordar. Realmente Jesus chamou a mulher de cachorro. Por causa do quê? Ela era uma gentia, assim como eu e você. Jesus considera a gente como cachorro. Porco que voltou para o lamaçal, o cachorro que voltou ao seu próprio vômito. Gente, é isso aí. Deixe nos comentários aí o que você achou desse estudo.